Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez falando sobre agronegócio. Nosso podcast é agro aqui do jornal Hoje Mais Maringá. Esse informativo aí que você tem acesso às principais informações aqui da nossa cidade, da nossa região e também sobre o agronegócio, que é o que a gente gosta, que a gente entende um pouquinho. A gente não sabe tudo, mas a gente está sempre procurando informação e o que é mais importante, né? A gente vive o dia a dia do homem do campo, beleza? E o programa de hoje é um programa diferente, a gente vai contar um pouquinho da história do Bavellone Futebol Clube, esse time de futebol de várzea, futebol amador, que faz parte da minha história. É um time que foi fundado por pioneiros aqui da cidade, seu Antônio Bavellone, seu Edgar Bavellone, também seu José Bavellone, Empídio, e dentre outros pioneiros também da família Polotto, inclusive o meu avô, Orlando França, que chegou aqui na cidade na década de 40, exatamente em 1947, né? Veio da cidade de Itápolis, assim como o pessoal da família Polotto e também da família Bavellone. Interessante, né? E assim, esse time de futebol é um time que nasceu em 1952 e nesse ano ele completou 70 anos de existência. Não são 7 anos, não são 27, são 70 anos. Então, foi fundado por estes pioneiros aqui da cidade de Maringá, quando tudo ainda era só mato, né? E o pessoal não tinha muito divertimento. O que o pessoal fazia? Trabalhava, derrubava mato, trabalhava, não tinha sábado, não tinha domingo, e os únicos divertimentos eram pescar e também caçar, que na época era uma prática permitida, né? Então esses irmãos, eles fundaram esse time de futebol, tá? Os irmãos Bavellone, também da família Polotto e da família França, e durante esta semana, exatamente agora, no último dia 2 de junho, a Câmara de Vereadores ela homenageou o Bavellone Futebol Clube com o mérito comunitário, o brasão então aqui da cidade de Maringá, o brasão de mérito comunitário para o seu Alfeu Polotto e também para o seu Antônio Bavellone. Seu Antônio Bavellone ele não pôde participar da cerimônia aí de homenagem porque ele estava gripado, né? Ele tem 90 anos já, mas o seu Alfeu Polotto, que completa 90 anos agora em novembro deste ano, ele esteve lá de bengalinha e tudo, ele foi lá, recebeu essa homenagem, ficou bastante feliz, né? Seu Alfeu Polotto, também o Hélio Geraldo Polotto, ele que é o atual presidente desse time de futebol de várzea, né? Mas antes de mostrar essa homenagem que a gente está comentando aqui, proposta pelos vereadores, em especial pelo parlamentar Univaldo Barres, daqui a pouco a gente mostra o discurso dele, a gente mostra a história da família Bavellone, que a gente contou no programa Agroband, que eu apresento junto com o Amaro, né? Então a gente trouxe um pouquinho dessa história do Bavellone Futebol Clube. E você confere agora então um pouquinho dessa história. O seu Antônio Bavellone fala, a dona Yolanda, que é a esposa do seu Antônio, e o seu Edgar Bavellone, ele que já faleceu. Então a gente tem esse registro histórico deles aí, falando um pouquinho da história da família Bavellone aqui na cidade e também sobre o time de futebol. E hoje em destaque aqui no programa a família Bavellone, que saiu do interior do estado de São Paulo na década de 30, veio para o Paraná e aqui no município de Maringá, com muito trabalho, adquiriu propriedade e construiu história. Foi mudança no caminhão e vem pra cá. Eu cheguei em Cambé, deu certo, os fazendeiros lá já chamou nós para trabalhar, que estava assim procurando gente, porque não tinha aquele tempo, né, muita gente. Aí o pai pegou e falou, não, vamos lá para lá assim. Aí nós ficou 4 anos nessa empreitada lá.
Aí, em 45, nós compramos aqui. Esse empreitado lá nos deu para nós comprar 40 arqueiros aqui. Aí começamos a formar. O mais que tinha no Maringá Velho era um armazém de secos e molhados do Ângelo Plana, mas também não era um prédio, era uma coisinha simples lá dentro. Derrubamos mato, fizemos as casas, plantamos café, e assim foi. O senhor e quantos irmãos nessa época? Nós éramos 6, era. Todos eles trabalhavam, junto com nós, junto com a família, né? Com foice e machado, que as mais grossos, ia cortando num torno e depois fazia aqueles montes e queimava aquela madeira mais fina. E aquela madeira mais grossa ficava. Agora a madeira mais grossa, que nem vamos supor, perola, esses outros pau de leite, aí então tinha a serraria que comprava aquelas madeiras, né? Então tirava as toras, né? Não saía de casa. Era só em casa, porque não tinha condição para sair. Ficava aqui preso o ano inteiro. E trabalhar era só mato, né? Se via pro lado era mato. Nós tinha mato até aqui, na porta ali, ó. Não tinha derrubado tudo ainda, né? Olha só pena. E fizemos casa ali no alto, ali que tinha umas pedras. Não dava água no poço. Tocava buscar água, vixe, mais do que lá embaixo, lá. Buscar aqueles bardão d'água na cabeça. Lavava a roupa no rio, lá embaixo. Sofria, que era sofrido aqui. A senhora sempre esteve lado a lado aí com o seu Antônio, na roça, em casa, durante esse período todo? Sempre, nunca se larguemos, nunca se colhemos. Aquela pouco, sabe, uma briguinha sai, sabe, né? Mas depois já está tudo juntado de novo. 65 anos já, então. 65 anos nós estamos juntos. O pessoal lá em Cambé, então. Também. Era colônia lá também, né? Eles também não tinham nada também, não tinham comprado nada, né? Mas deu certo. Principalmente no meio do café, o que você plantava dava, não precisava dizer de precisava passar alguma coisa para dizer de inseto estar cortando aquela planta que você plantava, não. Em vista era uma tranquilidade. Tirava demais, é muito baixo aqui. Não é um chão, não era para café, não. Mas nós teimava, né? Aí de 75, vamos arrancar fora aí e plantar outra coisa. Aí comecemos. Aí vocês mudaram para soja? Para soja. Aí comecemos a comprar umas máquinas. E fomos levando máquina muito ruim, porque naquela época também não estava muito boa, não dava só gasto, rapaz. Agora não, agora é tudo mais diferente. É mais fácil para mexer com a agricultura. Agora que era uma estrada que no começo era aquela picadinha, né? De carrocinha e coisa. Aí depois, nessa estrada, para conservar essa estrada aí, era nós mesmos daqui que precisava enxadão, coisa, arrancando os tocos mais no jeito, para ir ajeitando o troço aí. Tinha muito bicho naquela época, animais selvagens? Tinha muito bicho. O que tinha, se o senhor se lembra? Aqui o mais que tinha, rapaz, era essa queixada, esse porco do mato, cateto, veado, todos os outros bichos. Só que eu nunca vi falar nessa região aqui de onça, dizer que tinha onça que nunca tem visto não. Seu Antônio, a gente falou muito em trabalho, mas também tinha um lazer. Vocês na época formaram aqui um time de futebol. Foi. Em 51, nós começamos o campo, arranquemos pau, os tocos ali, jogar até no meio de uma coisa ali. Só que era difícil bola. Essas bolas, sabe que... Essas bolas tinham um apelido, aquelas bolas lá. Bexiga de porco. Ela tinha a cama de área separada dessa bola. Então, ela tinha uma costura, e pegava a cama de ar, entrava dentro, enchia e costurava. Cada vez que eu saía cedo do caçar, quando eu chegava em casa, o caminhãozinho estava ali quase pronto, estavam me esperando. E eu nem almoçava nada, pegava minha chuteirinha velha e só passava alguém e vamos para o futebol.
quando era meio longe, a gente sempre voltava, chegava em casa aí 10h30, 11 horas. Esse horário de chegar em casa. Tinha bastante casa aqui, ó. E cada família tinha as molecadas e nós começamos, né? Eu tinha os dois filhos jogavam, mais uma família tinha mais os pais deles aí. O França tinha uns 4, 5, fizeram 7, 8 irmãos. Mas deu um time bom de futebol. O meu marcador, quando terminou o primeiro tempo, ele saiu comigo assim, me botou a mão no meu ombro e me falou para mim, ele falou, escuta, você participou dessas coisas, raso 100 metros. Eu falei, vai, 100 metros primeiro no cabo da enxada aqui, ó. Como o senhor sente em viver no sítio? Ih, rapaz, eu acho que é a melhor coisa que tem. Ficar quietinho aqui. Ah, mas graças a Deus eu tô contente, mesma coisa. Feliz, mesma coisa. Eu não vou chegar a ver, mas no passar dos anos, isso aqui já tanto aqui é Maringá tudo. Eu penso na minha ideia. E eu acho que vai dar certo isso aí. Olha aí então, os agradecimentos então à família Bavelloni aí que concedeu essa entrevista pra gente. Faz uns 2 ou 3 anos que a gente produziu essa reportagem, um conteúdo que com certeza está na internet, vai ficar para sempre aí, eternizado então, contando a história, inclusive do seu Edgar Bavelloni, que já faleceu. Mas foi muito legal essa homenagem, essa proposição aí do vereador Univaldo Barres, e você vai acompanhar agora então o discurso dele na tribuna ali da Câmara de Vereadores de Maringá, um discurso muito bonito então do vereador que homenageou o Bavelloni Futebol Clube. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara. Cumprimento especial a todos os que encontro aqui neste plenário. Pessoas que fizeram a história do que vamos relatar daqui a pouco. Quero também fazer o cumprimento especial aqui ao nosso sempre presente desportista de primeira linha, De Paula, do Museu Esportivo, e a sua equipe, destacando também o Serginho, né? Serginho, que está aí presente, e toda a galera ali do museu. Cumprimento especial ao senhor Adilson, né, da Cocamar, do nosso gerente de unidade do Sicredi, o Walter, sempre presente nessa casa. Cumprimento as senhoras presentes, acompanhando os seus esposos, sua família, que estão aqui, ou representando alguém nesse momento. O Magrão, lá da Secretaria de Esporte, com a equipe que estão ali. Final, um cumprimento a todos nesse momento aqui, que estão nos ouvindo, especialmente o pessoal de casa. Senhor, é um momento assim, bastante especial para mim, estar apresentando uma homenagem em nome da Câmara de Vereadores e para um grupo de amigos, pessoas pioneiras, homens que lutaram tanto para fazer essa cidade, esse nosso município, e que tiveram tempo ainda para se dedicar ao esporte. Todos nós, gostamos demais de um esporte, quer futebol ou quer qualquer outra qualidade de esporte, qualquer outra, mas estamos aí.
cumprimento muito especial, né, às famílias Bavelone, Poloto e França, que são uma base da colônia, né, que nós conhecemos muito bem, onde que nós temos bons e sérios amigos. Uma amizade sincera. Eu agradeço demais de estar nesse momento aqui podendo propor, em nome da Câmara de Vereadores, onde que foi acolhida essa homenagem, acolhida por unanimidade, pelo reconhecimento que o time, nós estamos falando hoje, no Clube Bavelone Futebol Clube. Mas eu quero aqui fazer um curto relato e dizer o seguinte: é prerrogativa desta Casa de Lei render homenagem à pessoa ou grupo de pessoas pelas suas ações, que fazem ou fizeram história marcante ou relevante serviço prestado em nosso município. Desta feita, a Câmara Municipal de Maringá presta essa justa homenagem a um time de futebol amador, Bavelone Futebol Clube, que neste mês de junho completa 70 anos em atividades. Não se tem conhecimento de outro time amador com esse tempo de existência. Tenho a honra e o privilégio dessa proposição do brasão do município ao Bavelone Futebol Clube e os certificados de mérito comunitário aos atletas fundadores desse clube, aos quais tenho a honra de citar o senhor Alfeu Poloto, 89 anos, presente aqui conosco. Não podia deixar também de citar dos fundadores, que me perdoam os demais, mas temos aqui o senhor, que não está mais entre nós, o senhor Orlando França, e também o senhor Antônio Bavelone. É isso? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ao homenagearmos esse time de futebol, estamos homenageando um grupo de pessoas que fazem parte da história de nossa cidade e também do esporte maringaense. Esse time, o Bavelone Clube, nasceu em 1952, em junho de 1952. Por incrível que pareça, seu Alfeu, seu Ed, Kleber, eu tinha 1 ano, porque eu tenho hoje 71. Idealizado por alguns agricultores e pioneiros, juntamente com suas famílias, que se deslocaram de outros estados e vieram povoar, trabalhar e desenvolver essa nobre e linda cidade que chamamos de Maringá. Por incrível que pareça, não é sempre em todas as sessões que o hino Maringá é entoado, mas hoje tivemos a honra também de ser a primeira sessão, né, do mês, e aí, então, por regimento, o hino nacional, o hino nosso, a Maringá, que também fala do nosso pioneirismo, né, senhor Alfeu? Que a gente até arrepia quando a gente ouve a letra dele. Graças ao espírito aguerrido, muita determinação e coragem, as matas foram derrubadas, os cafezais plantados, e, consequentemente, a economia foi se desenvolvendo. A vida era difícil, trabalho era uma das, se não, né, a única palavra que fazia sentido nas novas empreitadas. A Sinfonia dos Machados, foices, traçadores e outras ferramentas, as grandes perobas, gurucaias, canafístulas, cedros
e muitas outras árvores davam espaço à construção, roçado, plantações de pasto e etc. Lazer, meus senhores, pouco existia. Um baile de barraca aqui, um terço acolá, uma serenata à luz do luar, entre outras. Mas, aos domingos, era dia especial. Era dia em que os amigos se reuniam para o tão esperado derby, tão esperado jogo de futebol. Eu me lembro, talvez faça parte, os senhores também devem ter acontecido a mesma coisa, que muitas vezes os atletas, né, nossos atletas, amontoavam o café um pouco mais cedo no domingo. Vamos amontoar o pai, pelo amor de Deus, não, o sol está bom, tem que... Não, deixa eu amontoar um pouco mais cedo o café, fazer com as montes, para poder não perder o horário do caminhão que ia levar. Era isso, ô Feu? Caminhão que ia sair tal hora para levar, para fazer o jogo lá, era isso? Eu me lembro porque eu também fiz isso. Eu sou da roça também, sou nascido na lavoura, praticamente debaixo de um pé de café, né? Naquela época, a beira do campo de futebol era repleta de torcedores. Não tinha outra coisa a fazer, né, senhor Alfeu? O pessoal ia para o campo mesmo, não tinha dúvida nenhuma. E sempre depois da partida, o pessoal comemorava, ganhando ou perdendo. No boteco onde se vendia doce de leite, torrone, pipoca, uma cachaçinha da boa e, é claro, o refrigerante. Ao longo da história, o Bavelone enfrentou centenas de equipes nesse arredores aqui do nosso município de Maringá. No passado, os principais adversários eram os times Perim, Poste Paraná, o Alvoradão, que era um timaço mesmo, né? Fazenda Herculano, que eu conheci muito, Fazenda Maracanã, ali de Guaraçu, Guaiapó, o Guarujá de Astorga, Guarani de Astorga, Tupinambá, Santa Fé e o time do Guerra também, que sempre teve um time danado. Quero aqui, senhores, além dos integrantes da família Bavelone, França e Poloto, citar também que o time contava com atleta das famílias Favoreto, Bento, Rossi, Cavalaro, Miloc, Lopes, Tonelli, Calciolari, Cheles, Oliveira, Timote, Silva, Fenato, Limonta, Favarão, dentre inúmeras outras. Senhores, senhor presidente, senhores presentes, não poderia deixar de lembrar das centenas de atletas que ajudaram a construir essa bela história do Bavelone Futebol Clube. Uma lembrança especial àqueles que não estão mais presentes em nosso meio. Que o espírito esportivo prevaleça, que o legado dos pioneiros, velhos guerreiros, seja sequenciado pela geração presente, mantendo o mesmo respeito e disciplina herdado dos fundadores dessa agremiação. Que Deus, em sua misericórdia infinita, abençoe a vida de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Olha aí que interessante. Eu, particularmente, joguei futebol, cresci. Meu pai nasceu um ano depois da fundação desse time. Meu pai nasceu em 1951, tem 70 anos, seu José Maria. Foi considerado um dos melhores jogadores, volante, marcador, era dos bons, né? Então, meu pai jogou nesse futebol por muitos anos. Eu também. Comecei com 13, 14 anos. Lembro muito bem quando o Zé Castelo era um dos diretores, hoje ele está no Mato Grosso, em Marcelândia, plantando soja por lá. Ele, o filho dele, o Denis, mandou um abraço para eles. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu vesti a camisa do Bavelone. Para a gente que morava no sítio, não tinha muito divertimento, não tinha muito o que fazer. Era o que a gente tinha
para a gente praticar nos finais de semana, né? Então a gente praticava esse esporte. E para a gente era muito importante os jogos, as partidas. A gente almoçava no domingo. Eu posso dizer que por várias vezes eu fui aos jogos em cima daqueles caminhões, em cima ali das carrocerias. Então é uma, como é que eu vou dizer para você, uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tenho muito carinho, muito apreço por esse time. Até hoje eu sou um dos diretores do time, ajudo a coordenar lá. Tem o Hélio, que é o presidente, o Wagner, o Marcos Roberto Timóteo, que é o Marquinhos também, que trabalha ali no Febral. Tem o Rogers França, meu primo, o Marquinhos Poli, o André França também, que é meu primo, o Wagner Poloto, né? Então mandar um abraço para todos eles aí, o pessoal que está à frente desse time hoje, né? Eu lembro no passado das equipes que a gente jogava contra. Tinha Baixada da Areia, de Orizona, tinha também o time de Mandaguaçu, os 40 Alqueires, o time do Zé Roberto, do Jardim Alvorada, o Alvoradão. Cada duelo, cada pé de guerra. Antes dele também tinha o time do finado Daio, né? Então a gente lembra bastante o Beira Rio ali de Atalaia. Era um time bastante considerado, o próprio time de Atalaia. Tinha o Vigilantes de Nova Esperança, Ângulo, Iguaraçu. Então eram muitos os times, o Ouro Cola, né? Mandar um abraço para todo mundo que jogou bola ali no time do Ouro Cola, que por muitas vezes foram visitar o Bavelone Futebol Clube. E falando em Bavelone, falando na homenagem que a gente recebeu durante essa semana, destaco também a minha fala nessa tribuna da Câmara de Vereadores de Maringá. Foi muito legal e foi emocionante para mim participar, contar um pouquinho da história e homenagear essas pessoas, esses pioneiros, porque não é só esporte, é um time formado por agricultores. Não tinha muito a intenção de, você vai ver na minha fala daqui a pouquinho, comentei, não tinha muita intenção de participar de torneios, de levantar troféus, campeonatos, mas sim integrar as famílias, as comunidades ali da Venda 200, né? Você vai ver um pouquinho dessa fala minha aí na tribuna, no último dia 2, na quinta-feira, na última sessão realizada aqui na Câmara de Maringá. A gente fica muito feliz com essa homenagem aí que o vereador Onivaldo Barres prestou a esses pioneiros aqui da nossa cidade, em especial seu Alfeu Poloto, que chegou aqui na nossa cidade na década de 40, quando tudo ainda era só mato aqui em nosso município. Ele me contou em uma reportagem que a gente produziu para o meu programa de TV, que ele demorou 16 dias para vir de Itápolis, no interior do estado de São Paulo, aqui para a cidade de Maringá. E chegaram aqui, era só mato. Então, vocês imaginam só viajar 16 dias no lombo de um cavalo para vir desbravar uma terra dessa. Não foi fácil. Realmente merecem todos os elogios. E nessa época, a pesca, a caça, eram os únicos divertimentos. E aí o seu Alfeu Poloto, também seu Antônio Bavelone, seu Edgar Bavelone, quero lembrar aqui também, seu José Bavelone e os demais irmãos. Além do meu avô, que também chegou aqui na década de 40, em 1947, seu Orlando França. Eles fundaram esse time. Né? Meu avô foi o que deu o primeiro uniforme para esse time de futebol. Né? Então, a gente fica muito feliz com essa homenagem prestada aqui à Câmara. Não é só uma homenagem ao esporte, a gente sabe da importância do esporte para toda a sociedade, no resgate de vidas, né? Muitas crianças que poderiam estar à marginalidade aí, hoje estão no esporte, são destaque nacional, mundial. Mas a gente vê esse exemplo aí de pioneirismo numa época onde os recursos eram muito poucos, escassos, né? E o pessoal, seu Alfeu e os demais das famílias aí, eles investiram no esporte,
inicialmente no campo ali da família Bavelloni, era um campo de terra que passava um trilho de vaca no meio, né, seu Alfel? E durante uma viagem em São Paulo, eu conversei com o seu José Bavelloni, inclusive na época eu trabalhava como repórter do Jornal da Cocamar, e ele me contou que as primeiras partidas eram disputadas com uma bola feita com a bexiga do porco. Então vocês imaginam só esse começo do esporte aqui na nossa cidade, né? E o vereador Onivaldo Barres, ele enumerou diversos times que a gente jogou contra aqui. Também aproveito para destacar o time da Baixada da Areia, ali de Orizona. Tem também o time do Beira Rio, em Atalaia. A maioria desses times hoje estão todos extintos. A gente percebe hoje no futebol, no esporte amador, um pouco do desinteresse das pessoas. Inclusive, fica até uma sugestão de pauta aqui para os nobres vereadores, bolar alguma coisa nesse sentido. A gente percebe o Meu Campinho, os diversos projetos aí que são realizados, né? Mas a gente percebe isso aí. Eu estou ajudando a coordenar o time. Hoje o atual diretor é o Hélio Poloto, é o presidente do time, eles são os donos do campo lá, né? Então a gente percebe hoje um pouco do desinteresse das crianças, dos mais jovens. A gente sabe que existem muitas outras opções de divertimento aí para o pessoal, então o futebol tem sido deixado um pouco de lado. Ao longo de todos esses anos também, eu gostaria de destacar que a gente nunca teve muito apoio assim do poder público. A gente sempre caminhou com as próprias pernas, era muito difícil também. Às vezes a gente conseguia até um transporte, um ônibus, né? Às vezes a gente conseguia, mas esses são alguns relatos aí. E a gente sempre usou o esporte não para tentar vencer ou conquistar títulos, nada. O esporte sempre foi uma forma de unir, de integrar todas as famílias ali da região da Venda 200, é onde a gente reside ali, né? Família Poloto, família Bavelloni, família Cavalaro, Favoreto, Cheles, todos os demais, né? O pessoal do Guerra, o pessoal da Fazenda Maracanã, Fazenda Santa Alda, tem o Nelsinho ali, meu amigo Calef ali também, né? Estava sempre com a gente lá. Então, a gente se sente muito lisonjeado com essa homenagem. Seu Alfel completa 90 anos agora em novembro, e a primeira vez ele estava me falando que ele esteve aqui na Câmara de Vereadores de Maringá. Então a gente percebe quantos exemplos como ele, de pessoas que trabalharam, só trabalharam na vida e trabalharam muito, não foi pouco não, e pouco participaram da vida ativa aí da sociedade. Então tem muitos exemplos de pessoas que merecem essas homenagens. Em meu programa a gente tem um quadro que se chama Famílias do Campo, onde eu e o meu amigo Amaro de Oliveira, a gente conta essas histórias que essas pessoas viveram. A gente faz esse resgate histórico, então, uma forma de homenagear essas pessoas que tanto contribuíram aqui para a nossa cidade de Maringá. Seu Alfeu chegou aqui, era só mato, aqui na nossa cidade, e hoje ele vê essa cidade pujante, essa cidade desenvolvida, que graças a Deus e também ao poder público, aos nossos legisladores, é considerada uma das melhores cidades do país para se viver. E com certeza essas pessoas trabalhadoras, meu pai também, seu José Maria, o Gentil, são pessoas que contribuíram muito para esse desenvolvimento. Obrigado. Olha aí, foi muito emocionante para mim, então, participar dessa honraria, né? Eu, na verdade, fui apenas, me sinto interlocutor, apesar de estar à frente do time desde 2011, mas essas pessoas, esses pioneiros, inclusive o pessoal que apareceu ali na tribuna não, Vitor, como é que chama aquele lugar? Na plateia, né? O pessoal que apareceu ali na plateia, nas cadeiras, o tio Mário, o Luiz da Silva,
jogador dos bons, hein? O sobrinho dele jogou no Fenerbahçe, naqueles times lá de cima, lá, São Caetano, Fluminense, Curitiba, mas o próprio sobrinho deles, o Matheus Paraná, falou que não servia para amarrar a chuteira do tio Mário, que recebeu inclusive elogios do Edu. O time da seleção Master vem sempre participar aqui da Copa Cocamari, e o tio Mário ele sempre foi um destaque. Tem também o filho do Gerson, um dos maiores jogadores do Bavelônia, ali da região também. Tem meu pai, seu Zé Maria, seu Gentil, tio Pedro, o Antônio França. Meu pai tem uma história bem legal. Ele bateu 11 pênaltis para ganhar um troféuzinho desse tamanho, no Campo dos Perim, que fica aqui em Maringá também, na divisa ali, com Mandaguaçu e Guatemi ali. Ele bateu 11 pênaltis. Não que teve 11 pênaltis na partida, mas é que terminou empatada a partida e apenas um atleta batia as penalidades máximas, né? O meu pai bateu as 11 sem errar. O velhinho era feroz, né? Vou mandar um abraço pro meu pai aí, que me incentivou sempre no esporte. Ele não gostava muito de assistir as partidas que eu disputava, porque o apelido meu no campo era Gatuso. Aí você imagina, né? Tomava uns cartão amarelo, de vez em quando uns cartão vermelho, mas a gente aprendeu com o tempo, né? E parou de cometer falta. Mas o importante é essa amizade que ficou, né? Desse time de futebol tão tradicional. E quem vai lá até hoje vai para ganhar, porque o nosso time sempre foi um time muito respeitado aqui em Maringá também, em toda a região. Beleza, pessoal? Antes de terminar aqui o nosso podcast, eu quero agradecer a AMI Farms, meu amigo Fernando, que é o patrocinador aqui do nosso podcast. Tá certo? AMI Farms, carnes de qualidade. Em breve os cursos aí para você que quer aprender a produzir gado de qualidade. Então você não pode perder esses cursos aí promovidos pela AMI Farms, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, contei um pouquinho da história desse time de futebol. A gente fez uma camisa de 70 anos, eu podia ter trazido, né? Mas eu prometo que eu venho um dia aqui, eu quero entrevistar um dos fundadores aqui do time, né? Ou se não, um dos filhos ou netos de pioneiros para contar um pouquinho essa história aí do Bavelônia. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Mais informações sobre o agronegócio. Tchau, tchau.